Gostaria hoje de trabalhar com vocês um tema que eu tenho certeza que vai ajudar. O que pode nos levar ao desânimo? O que pode me levar ao desânimo? Ânimo é uma predisposição para a vida, é um estado da alma, diz a teologia. É um estado da alma. Uma pessoa animada é uma pessoa que tem sonhos, é uma pessoa que tem projetos, é uma pessoa que tem futuro, ela tem uma linha a qual ela quer seguir. Agora, uma pessoa desanimada é uma pessoa que não tem perspectiva nenhuma, é uma pessoa que não sonha, uma pessoa que não vive. A pior desgraça que pode existir na vida de uma pessoa é a ausência de ânimo. A pessoa não tem mais vontade de viver, ela entra no que a gente chama de crise existencial. Viver para quê? Eu atendia uma pessoa que estava em crise. Interessante que a gente começa a encontrar, a dar sentido para a vida, e aquela pessoa rebatia sempre com uma falta de ânimo. Eu dizia: veja, filho, você está desempregado, mas você deve ter uma família que te ajuda. Uma família? Olha, padre, isso para mim é uma vergonha, precisar da ajuda da família. Mas, filho, você tem os teus filhos que tem que te animar. Filhos para quê, padre? Filhos, meus filhos vivem me dando dor de cabeça. E a sua esposa? Pior ainda. Misericórdia, imagina se eu citasse a sogra dele. Nada para ele tinha sentido. Sabe, filho? Hein, filha? Eu vou dizer, eu tenho visto mulheres aqui. Chega o final de ano, não tem ânimo para nada. Sabe aquela pessoa que quando você chega e vai tentar falar alguma coisa animada, ela mesma já te desanima? Olha, vamos viajar, vamos fazer uma coisa diferente. Agora final de ano, que tal, hein? Pintar essa casa. Eu me lembro da minha mãe que lavava todo aquele forro da casa, porque a gente era uma miséria desgraçada, não tinha dinheiro para comprar tinta. Mas ela esfregava tudo, porque era final de ano. Fazia aquelas bolachas caseiras para o Natal. Hein? Ânimo. Tem gente que não vai fazer pinheirinho de Natal, não vai reunir família para o Natal, vai passar a virada de ano talvez lá naquela cama. Vamos dormir, passar a meia-noite, para quê? Né? Não tem ânimo para nada. Eu não sei se você está nessa situação, está chegando, mas hoje o Senhor quer falar ao seu coração. O que é que pode nos levar a isso? E depois, pistas de ação. Como que nós podemos sair desse desânimo? Quem está interessado em ouvir a mensagem, diga amém. Sabe o que diz a palavra em João 16:33? Diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas coragem, ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas animai-vos, coragem, eu venci o mundo. Sabe que aquelas pessoas que não consegue sonhar, não tem desejo de conquistar nada, não tem projetos de vida, precisam entender que é só em Jesus para nós termos paz. No mundo tereis aflições, mas em mim podeis vencer, né? Em mim tenhais paz. É só em Jesus. Uma das coisas que pode nos levar ao desânimo, primeiro, eu quero citar aqui palavras malditas. A Bíblia fala coisas sérias sobre a maldição. E às vezes, mãe, pai, você pode até não saber disso, mas eu preciso abrir teus olhos. No livro que eu escrevi, A Luta contra o Mal, eu escrevo aqui uma passagem de Eclesiástico no capítulo 3, onde a palavra de Deus diz assim: a bênção dos pais fortalece a casa dos filhos, mas a sua maldição arranca até os alicerces. Eclesiástico 3:11. Você precisa ler lá. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes o próprio pai,
a própria mãe, lançam palavras de maldição sobre os próprios filhos. Você, eu não sei onde eu estava com a cabeça. Você parece que eu joguei pedra na cruz. Você é uma anta. Você é um burro. Eu já vi pais chamando o filho de capetinha na hora da raiva. Pai, mãe, você devia lavar essa boca com que boa. Com que boa. Porque eu sei que boa tira até mancha, né? Sabe por quê? Porque essa palavra maldita pode influenciar na vida dos filhos. Pode atravessar 3 gerações, diz a palavra. Palavras malditas. E eu estou começando aqui a falar dos pais, porque os pais têm poder de bênção, poder de maldição também. Tem gente que tem um medo de praga de padre, né? Porque o padre tem o poder de abençoar. E a própria palavra de Deus diz que aqueles que têm poder de abençoar também têm poder de amaldiçoar. Só que nós fomos criados para bênção, não para maldição. Maldição é obra do demônio. O inimigo usa do poder da palavra para poder também amaldiçoar. No capítulo 6 de Gênesis, Deus diz para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoados são aqueles que te amaldiçoarem. Amaldiçoados são. Filho, cuidado, porque a palavra tem poder de bênção e de maldição. Às vezes você, ao invés de falar bem do pai e da mãe, fala mal. Ao invés de falar bem do padre, fala mal. Talvez fala até do bispo ou do papa. Não gosto desse papa. Cuidado, porque depois a vida não vai para frente. Você não encontra sentido para a vida, vive desanimado, nada para você tem graça, e você não sabe de onde vem isso. É por isso que a gente faz aqui campanha de quebra de maldições hereditárias. E tem gente que vem feliz da vida dizendo: padre, como que pode? Eu terminei a campanha, eu levanto com vontade de sorrir para a vida. Eu não sei se você é assim, mas tem gente que vai dar o primeiro sorriso lá pelas 10h30, 11 horas da manhã, porque quando levanta ninguém suporta. Levanta com aquele mau humor desgraçado. Pessoas que não têm ânimo para nada. Faça o sinal da cruz aí e diga: livrai-me do desânimo, Senhor. Sabe por quê, gente, que eu digo isso? Porque é uma palavra tão forte que uma pessoa desanimada é uma pessoa que ela não tem predisposição para viver. Eu quero repetir aqui: um estado afetivo caracterizado pela falta de alegria, pela ausência de ânimo. O ânimo é aquilo que nos dá disposição para viver. Uma pessoa desanimada é uma pessoa que não quer viver. Depois a palavra de Deus fala assim: cuidado com o conselho dos ímpios. Preste atenção. Tem muitas pessoas que às vezes vão buscar conselho com pessoas que são afastadas de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem. Porque a gente às vezes tem um monte de amizade de pessoas afastadas de Deus. Você devia chamar de colega isso, nem amigo é. E engraçado que são os psicólogos baratos, né? Que não precisam pagar nada. Eles parecem que já dão solução para você imediata. Você vai desabafar com a vizinha que nunca pisou na igreja, e aí fala de problema no teu relacionamento. Estou com um problema, eu não sei, estou com uma angústia, porque aquele homem desse jeito, porque aquela mulher, ela já olha para você e diz: separa. Separa, porque isso não vai dar certo. Ah, trubilfu, boca maldita. Essas palavras dos ímpios que tem afundado muita gente. Porque daí você sai com aquela mentalidade: o importante é curtir a vida. Uma amiga lá na faculdade, né? Aquelas meninas e meninos de faculdade que acham que sabe tudo, me deu o conselho que o importante é curtir a vida. O importante é ser feliz. Vamos surfar. Vai, filho. O conselho dos ímpios é igual laranja lima. O gosto docinho é só no começo, depois tem gosto amargo, viu? Tá igual aquela história diz que uma região, a prefeitura baixou um decreto que cada um era responsável pelo seu lixo, porque os lixeiros fizeram uma greve, não catavam mais lixo. E a prefeitura, vendo que a cidade estava cheirando mal, disse: cada um é responsável pelo seu lixo. O que a gente vai fazer com lixo dentro de casa? Você já imaginou você nessa situação? É lixo lá do banheiro, papel higiênico, é lixo da pia que você vai jogando tudo ali.
E aí teve um abençoado que teve uma ideia. Era o único que não tinha lixo dentro de casa. Sabe o que ele fez? Ele colocou tudo dentro de uma caixa, foi colocando em caixas, né, encaixotando tudo aquela lixaiada, e comprou bastante papel de presente, embrulhou e colocou um laço, colocava lá na frente. O povo passando, a mãe já cutucava, pega lá, pega rapidinho, antes que alguém veja. E saía com aquele presente, chegava em casa, desembrulhava, tava lá aqueles papel higiênico, aquela merda pra cima, hein? Aquelas cascas de banana, É assim que o diabo faz. Os conselhos dos ímpios é igualzinho um embrulho lindíssimo, mas dentro tem lixo, dentro tem o que não presta. Não caia nessa, filho. A palavra de Deus está dizendo que você vai viver uma vida de desânimo, uma vida sem graça. Você não vai ter perspectiva de futuro nenhum se você entrar no conselho dos ímpios. Quer um bom conselho? Marca um horário para falar com o padre. Vai procurar uma pessoa de um grupo de oração, meu Deus do céu. Alguém que é da igreja. Vai procurar aquela pessoa que você sabe que tem vivência. Os mais velhos, por exemplo. A Bíblia fala os anciãos, né? Feliz daquele, no capítulo 2 de Eclesiástico, diz assim: sofra as demoras de Deus, ouça o conselho dos mais velhos, e verás se no tempo oportuno não verás a glória de Deus. No capítulo 2 de Eclesiástico, os mais velhos têm vivência. Eu duvido que uma pessoa de Deus, uma pessoa de experiência, vai querer enfiar você no buraco, vai dar um conselho para você sem pensar no futuro. Porque a separação pode trazer uma solução imediata, né? Mas e os filhos que vão sofrer depois? Hein? Eu dizia nessa missa de finados que eu celebrei 3 missas no finados. Eu dizia que nada vai importar para a gente no dia da morte. Nada. Conta em banco, se você tem casa própria ou não, se você tem status, se você foi doutor, ou se você trabalhava numa empresa, talvez até encaixotando lá, enfim, aquele esperrapado que a gente chama. No último dia, rico e pobre, com ou sem dinheiro, todos só pensam em 2 coisas fundamentais. Aqueles que mais amam estão ao nosso redor. Será que as pessoas que a gente mais ama vai estar junto com a gente? Porque a preocupação das pessoas que estão morrendo é essa. Elas querem as pessoas que amam ali do lado. Esses você não pode perder, filho. Cuidado com os embrulhos aí de lixo, com fitas de rendas por fora. Como diz o ditado: por fora fitas de renda, mas por dentro Deus me defenda. Cuidado. E depois outra coisa que a gente vai se preocupar no último dia é: como que está meu relacionamento com Deus? Como está? Então, palavras malditas podem nos levar ao desânimo. Depois, o que pode me levar ao desânimo? Focar a vida nos problemas. Olha o que diz a palavra em Mateus 6:22. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Quer dizer, se você focar nos problemas, você só vai enxergar problema. Tem gente que só vê doença. Tem gente que só vê doença. Tem gente que você perguntar como vai, é melhor perguntar onde dói, porque dói tudo. Aquela pessoa vive desanimada, meu Deus do céu, e dá a impressão que ela é a pessoa que mais sofre. Coitadinha. Ai, padre, você não sabe dos meus problemas. Engraçado, né? Sabe qual é o maior problema que existe? É o meu problema, porque sou eu que tenho que carregar. O maior problema que existe no mundo é o teu, né? Porque é você que tem que arcar com seus problemas. Então, a gente tem que cuidar, porque há uma probabilidade de a gente achar que a gente sofre mais. Cuidado, filho. Talvez você tenha coisas maravilhosas aí, hein? Vive reclamando dos filhos, mãe. Vive reclamando dos filhos, pai. Dá a impressão que esses filhos nenhum presta. Mas vamos e venhamos, tem pais e mães aqui que não tem nem o filho nas drogas, não tem nem o filho na cadeia, não tem nem o filho marginal. Ah, mas o meu filho não vai para a igreja. É que meu filho não sei o que. Cuidado. E que tal começar a olhar também as qualidades? Às vezes tem casais que vêm à beira da separação conversar com o padre.
E o padre começa a mostrar o lado positivo. Vocês vão falar só do lado positivo agora. Tem alguma coisa de positivo nele? Não, não tem nada. Filha, o que vocês construíram, por exemplo, vocês têm uma casinha própria? Ah, tem uma casinha lá. Ele não trabalhou para te ajudar? Não fez hora extra, filha? A hora extra que teu marido fazia, trabalhar até tarde, era uma prova de amor. Talvez não era um homem que dizia eu te amo, desse jeito dele. E a gente já começa a perceber, os olhos enchem de lágrimas. Às vezes um não consegue viver sem o outro, mas vive enxergando só o problema. Hein, filho? Talvez essa história de focar no problema tem feito você cair num desânimo. Você vive uma vida desanimada, você não consegue enxergar a perspectiva do futuro, porque isso está encalacrado em você. Uma vez uma pessoa me perguntava: padre, por que tem gente, parece que tem tanto, tem dinheiro, tem poder, sei lá, tem tanta coisa, mas parece que está tudo mal, e tem gente que não tem nada e está sorrindo. Eu não sei se vocês já viram, mas tem gente que tem tantos motivos para estar triste, e ainda dá uma lição de moral na gente, porque você pergunta como vai, é bem fácil dizer melhor estraga. Aí você fica pensando, mas do que eu estou reclamando mesmo? Tem pessoas assim que vocês conhecem? Deve ter, né? É a maneira de focar a vida. Se você foca nos problemas, só vai enxergar problema. Se você foca nas coisas boas, vai enxergar coisas boas também. Hein? Uma vez tinha um conhecido meu, não vou dizer o nome aqui, mas eu me lembro que eu fui, ele lutava para ter uma casinha própria, lutava e pedia: reza por mim lá, eu quero ter minha casa própria. Pois não é que saiu um dinheiro que ele estava esperando, na verdade nem estava esperando receber mais. Saiu o dinheiro, comprou um apartamento. Eu pensei, imagina a alegria deles pelo apartamento novo. Fui lá para abençoar. Quando eu cheguei lá, eu disse: nossa, que apartamento, hein? Ela com uma cara já emburrada: mas olha o tamanho desse apartamento, isso vai dar um trabalho para limpar. 2 banheiros. Ai, Jesus, me dá vontade de dizer: caga no pinico, minha filha, que daí não precisa limpar nada, só joga pela janela. Você conhece gente assim, que foca sempre no problema? Nada tá bom, aonde mora não tá bom, o que recebe não tá bom, hein? A família não tá boa. O que tá bom, filho? Pare de focar no problema. Pare com isso, como dizia minha avó, deixa de ser besta. Tem tanta coisa boa para você agradecer a Deus. Você tem saúde, não tem? Ainda hoje fui abençoar uma pessoa que estava em estado terminal. Antes de chegar na paróquia, o telefonema, a família, a filha chorando. Ele descansou, padre. Eu dizia: alegre, filha, estava sofrendo tanto tempo. O padre foi fazer a unção dos enfermos. E ela dizia: eu sei, padre, mas eu não aguento ver meu pai ali, saber que nunca mais eu vou poder. E quem que aguenta isso? Sabe que eu cheguei aqui hoje, depois dessa, com uma vontade de ligar lá para o meu pai, só para ouvir a voz dele e dizer: ô pai, não esqueça que eu amo o senhor, viu? Quando precisar qualquer coisa, me diga, pai, porque eu tenho pai ainda. Hoje Deus me deu a graça de lembrar. Você ainda tem, padre, ainda tem. Quer dizer, se a gente não olhar para as coisas boas, a gente sempre vai estar desanimado, sempre naquela arrogância de achar que o nosso problema é maior do que o problema dos outros. Eu sou tão pequenininho. Isso é obra do demônio. Terceira característica que pode nos levar ao desânimo: a falta de oração. Tem gente que não reza, e a oração, diz a palavra, é a força propulsora do homem. Diz Santo Agostinho que a oração é a força do homem e a fraqueza de Deus. Olha que linda essa frase. A oração é a força do homem e a fraqueza de Deus. Por que a fraqueza de Deus? Porque a gente amolece o coração de Deus com a oração. A oração da insistência, por exemplo, né? O evangelho dessa semana dizia que se você for insistindo demais, até aquele que vai pedir um pão de madrugada, mesmo que o dono da casa esteja dormindo, ele vai te dar um pão para você parar pelo menos de incomodar, parar de pedir.
E assim as crianças fazem também, né? As crianças fazem pedidos para as mães, como a gente faz pedido para Nossa Senhora rezando o terço, insistindo: Ave Maria cheia de graça, Ave Maria cheia de graça, Ave Maria cheia de graça. Eu acho que Nossa Senhora fala: tá bom, filho, toma. Tá, filho, pelo amor de Deus, olha lá que eu não aguento mais esse Ave Maria, para brincar um pouco. Mas quantas vezes a gente chega lá no pé da mãe, a mãe lavando a louça: ô mãe, deixa a mãe eu brincar lá. Não, filho, não pode ir lá, é perigoso. Ah, mãe, deixa. Não, filho, não, lá você não vai. Tá bom, mãe. Mas bem que a senhora podia deixar, né? A mãe olha a gente com aquela cara de gatinho de botas. Tá bom, vai, mas olha, 2 minutinhos, você sai todo feliz. Valeu a pena a insistência, né? Filho, a oração. Se você não está rezando mais, filho, talvez é por isso que você está desanimado, porque você tem tantas necessidades, você tem tantas coisas que você está precisando, e você vê os outros alcançando graça, e talvez você não recebe. Mas vamos e venhamos, como está a tua vida de oração? Como está? Hein? Parece que tem gente que é uma vida assim de declínio na oração, porque antigamente rezava até de joelho em volta da cama, estava ali de joelho rezando. Agora é um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou talvez só o sinal da cruz. Nós precisamos ser pessoas de oração. A falta de oração pode levar ao desânimo. Depois, falta de amor ao próximo. Em 1 João 4,8 a palavra de Deus diz assim: só não ama quem não conhece a Deus, porque Deus é amor. Gente, quando a gente ama as pessoas, é a lei da ação e reação. Automaticamente, se você trata bem uma pessoa, aquela pessoa vai te tratar também. Eu percebo isso, gente, no meu ministério como padre. Como eu aprendi. Foram 7 anos de faculdade que não teve um professor para entrar lá para dizer: eu vou ensinar para vocês agora a serem padres, viu? A serem amados. Porque a gente tem uma tendência de querer tudo certinho, e aí a gente diz: não, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, e pronto. Se você for só querendo exigir, sem dar amor também, você não vai ter o retorno, hein? Vocês sabem que tem duas aves interessantes, que é o beija-flor e o corvo. O beija-flor é um animal tão dócil, né? Porque quando a gente vê lá ele chupando o néctar da flor, tem gente que põe até aquela aguinha só para ver ele vindo com aquelas asinhas, né? Não dá vontade de dar uma mordida naquele lá? É muito bonitinho. Agora o corvo é um bicho feio, com aquele bicão, né? Ele todo desengonçado. Eu já vi o corvo, ele não sai voando, primeiro ele corre assim, mas depois pega. O bicho desajeitado, o corvo. Se você fosse ser uma dessas duas aves, quem é que gostaria de ser o beija-flor? Levante a mão. Quem gostaria? Nossa, quanto corvo. Quem é que gostaria de ser o beija-flor? Levante a mão. É claro, gente. Tem gente já olhando com cara de corvo assim. Ô, Jesus. Tem alguém que gostaria de ser um corvo? Sabe por quê, gente? Olha aqui, ó. Eu vou dizer que tem gente que levantou a mão. Espero que é porque ouviu já essa comparação do padre. Porque, segundo os especialistas, os biólogos que estudam mais essa área dos animais, eles dizem assim, que o beija-flor é um animal muito egoísta, uma ave muito egoísta. Vocês já viram o beija-flor brigando por causa daquela aguinha ou por causa da planta? Eles quase se matam por causa daquela florzinha, por causa daquele néctar. E quando um beija-flor está doente, os outros, para ele. O importante é eu ir tomar minha aguinha, meu filho, você que se dane. Agora o corvo não. O corvo, eu estava assistindo num documentário que o corvo, quando uma ave está doente, os adultos vêm trazer na boca dele alimento. Eles dividem o alimento, nem que seja carniça, mas é um pouquinho para mim, um pouquinho para você. Eles são mais dóceis. Sabe o que eu quero dizer com isso? Filho, você ame de verdade,
né? Você olha para os teus filhos, você tem um amor muito grande pelos filhos, mas tem essa aparência de corvo, que o filho não consegue nem olhar mais para você, mãe. Hein? Você diz: filho, vem aqui, quero te dizer uma coisa. Você vai dizer que ama ele. Ah, já vem a mãe de novo. O que é, mãe? É porque você tem imagem de corvo. Hein? Às vezes a mulher fica olhando para o marido para querer fazer um elogio, lembrando do casamento, daquelas palavras bonitas, e ele olha para ela e diz: está olhando o quê? O que foi agora? Não, nada não. Desgraça. E eu falo: cuidado, filho, porque quando a gente não consegue amar as pessoas, a gente depois tem esse gosto amargo do desânimo, porque não tem coisa pior do que a gente não ser amado. Não tem coisa pior. E a última coisa que eu vou dizer, que pode levar a gente ao desânimo, é o próprio demônio, é Satanás. Ele quer ver você na sarjeta. Muitas vezes ele vai sentar do teu lado e vai dizer: você não vai conseguir, você não vai conseguir. Vai trazer para você sentimento de inferioridade. Você vai olhar para o espelho e vai dizer: nossa, como eu estou feia, como eu estou feio, eu não sirvo para nada. Sentimento de inferioridade. Vai achar a pior das criaturas, vai se achar o coitadinho. Hein? É o diabo que tem algumas características. Em Efésios 6 diz que ele prepara ciladas, né? Olha o que o falecido padre, um dos padres exorcistas do Vaticano, padre Gabriele Amort, ele diz que um dos sintomas que Satanás causa em nós, que nos traz no desânimo, o desejo de morte. Tem gente que está num desânimo tão grande que ele só quer morrer, ele não quer mais nada. Já teve gente que veio perguntar para mim se é pecado ter vontade de morrer. Até isso eu já vi. Perda dos objetivos, né? Veja Israel, que caminhava para o deserto, lá em Êxodo 14. Ele estava chegando na terra prometida, um desânimo bateu sobre aquele povo. Mais da metade morreu no deserto, porque Satanás estava ali dizendo: vocês não vão conseguir, não vão conseguir. Esse Deus não está com nada, está mandando só um pãozinho seco para vocês. Eles desanimaram. Talvez você esteja perto da vitória, filho. Talvez o teu sofrimento é uma provação que Deus permitiu. Tem bênção para frente, tem vitória para frente, mas Satanás está pondo desânimo aí. Você está quase desistindo. O medo do futuro, medo de perder a pessoa amada, medo de perder o emprego. Tem gente que tem medo de tudo. Medo é sintoma também espiritual. Complexo de inferioridade, né? A perda do equilíbrio emocional. Em Números 14:1, o povo chorou a noite toda, diz a palavra, né? Quer dizer, tem gente que perde o equilíbrio emocional de tal maneira que aquela pessoa só sabe chorar. Eu não quero mais saber, padre, eu não consigo, eu não posso. Não, aqueles ranhos, aquelas... Ai, Jesus. E aí você tenta falar para a pessoa: não, filho, não é bem assim. Não. Ai, Jesus. Totalmente desequilibrado. E Satanás está ali batendo palma. É isso aí. Você não consegue mesmo. Chore mais. Se tranque no quarto, ela diz que não quer atender ninguém. Abraça o travesseiro e diga: não, eu não posso, eu não quero. Diga comigo: sai para lá, Satanás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero renunciar ao desânimo. Posso orar por você, filho? Feche teus olhos um instante. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem que está preparando você para esse final de ano. Eu vou profetizar para você que esse final de ano vai ser um final de ano abençoado na tua vida. Você vai ter tantos desejos aí, desejo de descansar mais, desejo de estar com a família, hein? Desejo de poder amar aquele pinheirinho na sua casa. Esse ano talvez vai ter até presépio naquela casa. Deus vai te dar um ânimo tão grande, porque você está aqui na casa dele. É impossível um filho ser de Deus e não ser animado. Mesmo diante das tribulações, mesmo que venham doenças, mesmo que venha tempestade, você vai olhar para o sentido da tua vida, que é Jesus Cristo. Senhor, eu quero determinar, como padre da tua igreja, essa unção, e peço que
todo espírito do demônio, Senhor, principados, potestades, hostes espirituais que tendem a nos impedir de ver a graça, que sejam aniquilados aqueles que ousam tentar contra nós nos tirar o ânimo. Tu vencestes por nós na cruz e nós te agradecemos por tudo, Senhor. Nós queremos esse ânimo.